Amados, a gente conversou um pouquinho, né, na quarta-feira passada, falando sobre sacerdote e sacerdócio. Então a gente trouxe uma série de questões com relação a isso. E hoje a gente vai ver a respeito do sacerdócio de Jesus, de Cristo Jesus, ok? E nas duas próximas quartas-feiras, o pastor Paulo também vai estar complementando aqui e trazendo a questão do sacerdote em outras funções, de outras formas, com outras abordagens, ok? Então, antes de começar nossa conversa de hoje, primeiro eu queria estar orando e já agradecendo, né, toda a logística que tem por trás dessas lives pastorais, lembrando mais uma vez, né, que nesse mês de janeiro o pastor Carlos Eduardo está de férias, por isso ele não está aqui conosco, mas nós o abençoamos, amém? De forma poderosa por tudo aquilo que ele tem nos proporcionado ao longo desses encontros aí, ok? Vamos orar então, em nome de Jesus. Jesus, nós queremos agradecer por tudo aquilo que você tem falado, comunicado, nos direcionado para esse tempo. E minha oração nessa hora é para que o Senhor se revele a nós, para que o Senhor mostre, né, através da sua palavra, de quem o Senhor é, das coisas que o Senhor realizou, ao nosso coração o seu sacerdócio, aquilo que o Senhor exerceu. Nós clamamos para que a tua palavra ela se torne viva na nossa mente, no nosso coração nesse tempo. Clamo pela sua infinita misericórdia e graça, seja o Senhor a falar e ministrar através da minha vida, e que aqueles que estão ouvindo, né, a tua palavra, ouvindo essa live, nessa hora, que possa ser impactado pela tua palavra, pelo teu querer e pela tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. É o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Antes da gente começar a falar sobre o sacerdócio de Jesus, eu queria ler 2 versículos para que ficasse ainda mais claro acerca do sacerdócio de Jesus, daquilo que ele expressou com a sua vida, com a sua entrega, com o seu servir, se despojando de toda a glória divina celestial e habitando como homem, ok? Como homem que se entregou pela minha vida e pela sua vida, para que venhamos a ter uma vida em abundância, uma vida eterna, onde nós podemos ter a oportunidade de estarmos eternamente na presença dele, porque todos aqueles que o recebem têm dado o poder para se tornarem filhos de Deus, como diz lá em João 1,12, ok? Então é nessa perspectiva que eu gostaria de que você ouvisse e pensasse e refletisse sobre aquilo que nós iremos compartilhar acerca do sacerdócio de Jesus. Então eu quero destacar 2 versículos. O primeiro é João, queria que você abrisse comigo aí, João capítulo 1, versículo 29. João capítulo 1, versículo 29, diz assim a palavra do Senhor. No dia seguinte, João viu Jesus caminhando em sua direção e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, nesse momento aqui, contextualizando, Jesus estava indo até o deserto, onde João Batista estava pregando acerca do arrependimento e batizando as pessoas ali no batismo de arrependimento e pregando acerca da vinda do Messias. Então, quando Jesus se aproxima de João Batista, agora também para ele ser batizado, não porque ele tinha pecado, mas para que se cumprisse as Escrituras, ele olha para Jesus e fala assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E parece que é contraditório, né? Porque o sacerdote, ele oferecia um sacrifício a Deus pelos homens, como intercessor. Nós vimos muito isso na quarta-feira passada. Então, como é que eu vou falar de um sacerdote que é o Cordeiro? Isso pode ser uma questão.
É isso? Então, por isso que eu quero começar com esses dois versículos. Então, primeiro a gente leu João, capítulo 1, versículo 29, que diz então aqui que João Batista, olhando para Jesus e declarando: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o outro é Mateus 26, Mateus 26, 53. Mateus 26, 53. Achou aí? Amém? Diz assim a palavra de Deus. Mateus 26, versículo 53 fala assim: você não percebe que eu poderia pedir a meu Pai milhares de anjos para me proteger e ele o enviaria no mesmo instante? Se eu fizesse, porém, como se cumpririam as Escrituras que descrevem o que é necessário que agora aconteça? Nesse momento aqui, foi quando Pedro cortou ali, né, a orelha de Michael, e Jesus falando: não é dessa forma, você não precisa me proteger, você não precisa de usar armas humanas, você não precisa se interpor ali ao meu favor, porque se eu rogasse ao Pai, ele enviaria um exército de 10 mil anjos a meu favor. Mas eu estou me entregando. Eu estou vivenciando isso para que se cumpra a Escritura. Então, o que Jesus está fazendo? O que Jesus está declarando para Pedro nessa hora? De que ele não apenas é o Cordeiro, mas ele é o próprio sacrifício. Ele é aquele que exerce o sacrifício sobre a sua própria vida, porque foi uma entrega voluntária. Então aqui você vê na mesma pessoa o Cordeiro e o sacrificador, aquele que entregou voluntariamente a sua vida, porque ele falou que se ele quisesse o Pai o salvaria, mas ele estava ali exatamente para que a Escritura se cumprisse. As torturas que Jesus atravessou, tudo aquilo que ele sofreu, a vergonha que ele sofreu, descrito já lá em Isaías. Então, tudo aquilo que ele atravessou foi para que se cumprisse a Escritura. Então, é como se ele fosse um sacerdote dele mesmo. Ao mesmo tempo, ele é o Cordeiro, ao mesmo tempo, ele é o sacerdote que sacrifica o Cordeiro em favor dos homens. Isso é muito profundo, está dando para entender? Então não há uma contradição entre aquilo que nós lemos em João 1, 29, quando João Batista falou: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aqui agora em Mateus ele está falando exatamente isso para Pedro. Pedro, para! Você não precisa utilizar armas humanas para evitar com que eu me entregue, porque eu sou sacerdote. Eu sou sacerdote. Eu estou entregando a minha própria vida pela sua vida. Então, não cabe a ninguém me proteger, porque eu, enquanto sumo sacerdote, eu estou sacrificando a minha própria vida em favor de todos. Isso é lindo demais. Então, assim, só para a gente poder entender que não há uma contradição, mas na verdade há uma profundidade no sacerdócio de Jesus, naquilo que ele veio fazer, naquilo que ele veio nos proporcionar enquanto sumo sacerdote. Então, as funções sacerdotais relacionadas com o sacrifício e a intercessão são frequentemente colocadas no Novo Testamento em conexão com Cristo Jesus. Abra comigo aí em Mateus capítulo 20. Mateus capítulo 20, versículo 28. Mateus capítulo 20, versículo 28, fala assim: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido,
mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Vou repetir isso, Mateus 20, 28. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Esse resgate foi feito pelo sumo sacerdote Jesus, como cordeiro e como sacerdote. Ele se entregou pela minha vida e pela sua vida, para nos resgatar daquilo que nós estávamos destinados, né? De uma vida separada de Deus, de uma vida longe de Deus através do pecado, porque é o pecado que faz a separação entre nós e Deus. Então, quando Jesus ele se entrega como cordeiro, de forma voluntária, representando ali, ele se entregando como se ele mesmo fosse representado ali como sumo sacerdote, e o próprio cordeiro, aquele que foi sacrificado pela minha vida e pela sua vida, como resgate. Então, Mateus 20, 28 está falando exatamente isso. Ele deu a sua vida voluntariamente para que nós pudéssemos ser resgatados. Isso é lindo demais. Isso é profundo demais. Fica até difícil em alguns momentos de encontrarmos as palavras certas para descrevermos essa função de Jesus, esse ofício de Jesus, aquilo que ele representou e aquilo que ele representa sobre a nossa vida, sobre toda a humanidade. Ok? Então, isso é muito lindo. Então, está descrevendo aqui aquilo que Jesus veio fazer. Abra comigo em Romanos capítulo 8, versículo 34. Romanos capítulo 8, versículo 34. Vamos ler junto aí? Romanos 8, 34, ele diz assim: quem nos condenará então? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou, e está sentado no lugar de honra à direita de Deus, intercedendo por nós. Ok? Como um sumo sacerdote, né? Ele se entregou, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, está sentado à destra de Deus, intercedendo por nós. Ok? Então, essa é a figura do sumo sacerdote. Essa entrega voluntária de Jesus que nos proporciona uma vida eterna, uma vida abundante. E então tem todo um simbolismo, tem toda uma questão nessa entrega de Jesus voluntária a nosso favor, ok? E aí tem um livro específico que retrata isso muito bem, e a gente vai estar vendo, né, alguns versículos em cima desse livro, que é o livro de Hebreus, ok? Então, só para você ter uma ideia, vou estar aqui lendo algumas interpretações com relação ao significado do livro de Hebreus. Então, no que se refere à teologia de Hebreus, preste atenção nisso. O discurso teológico de Hebreus se desenvolve através de uma constante valorização do sentido do Antigo Testamento, à luz da pessoa e da obra de Jesus, o qual, mediante o seu sacrifício na cruz, traz a salvação ao mundo. João 3,16. Em Cristo, Deus culmina a sua revelação, a qual já antes havia iniciado ao falar de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Porque Cristo é a palavra eterna, a mesma palavra dita por Deus aos antepassados. A Epístola aos Hebreus põe em destaque o caráter único de Jesus, o Filho de Deus, e a sua categoria superior a qualquer outra, como diz lá em Hebreus 1, de 2 a 4, seja dos anjos, Hebreus 1, 4, de Moisés, Hebreus 3, 1 a 4, 13, ou do sacerdócio levítico, está descrito em Hebreus 7, 22, diz assim, abre aí comigo. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ora,
aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. O sacerdócio de Jesus é imutável. Versículo 25. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Versículo 26. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo. Porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Foi de uma vez por todas, porque a si mesmo ele ofereceu, e de maneira imutável, como nós lemos aqui, versículo 28. Porque a lei constituiu o sumo sacerdote a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constituiu o Filho perfeito para sempre. Para sempre. Para sempre. Então, quando nós estamos falando aqui do sacerdócio de Jesus, nós estamos falando de algo que foi feito definitivamente, de forma imutável e para sempre. Para sempre. E mediante esse ofício de Jesus, mediante a sua entrega, é o que nós iremos ver nas próximas quartas-feiras. O que isso nos possibilita hoje? A qual realidade essa entrega de Jesus, esse ofício de Jesus como sumo sacerdote, nos possibilita hoje, em todas as áreas da nossa vida, e não de uma forma variante, mas de uma forma imutável e para sempre. Uma vez que eu caminho nessa dimensão, que eu entro nessa dimensão do sacerdócio de Jesus, assumo essa entrega, esse resgate para a minha vida, eu também posso viver de forma imutável, constante e eterna na presença de Deus e exercendo tudo aquilo que isso me possibilita, que nós iremos ver nos nossos dias. Eu te convido a, em nome de Jesus, não perder as 2 quartas-feiras que se seguirão com o pastor Paulo. Não perca, porque na verdade eu falei sobre o que é um sacerdote, o que é um sacerdócio na quarta-feira passada. Hoje eu estou falando sobre o sacerdócio de Cristo, da sua entrega, daquilo que a palavra fala a esse respeito. E a partir da próxima quarta-feira, nós vamos entender com maior profundidade o que isso significa hoje para a minha vida. O que isso significa diante de um posicionamento com entendimento, com maturidade, quando eu me aproprio da palavra do Senhor, o que isso pode possibilitar para a minha vida, para a minha família, para os lugares onde eu chego com esse entendimento, nessa dimensão, ok? Só para a gente poder finalizar, seguindo um pouquinho à frente também, em Hebreus capítulo 8 fala assim: ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ok? Então, assim, para que a gente possa viver nessa dimensão, é fundamental que venhamos a crer naquilo que Jesus fez pela minha vida
e pela sua vida. Agora, para finalizar mesmo, Hebreus 8,6 fala assim: agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Hebreus está falando aqui o seguinte, que tudo aquilo que foi descrito no Antigo Testamento era apenas sombra daquilo que se cumpriria plenamente, eternamente, de forma imutável em Cristo Jesus. E o que essas maiores promessas significam para a minha vida e para a sua vida. Amados, se nós entrarmos nessa dimensão do que Jesus fez eternamente pela minha vida e pela sua vida, você não vai aceitar fraquezas e uma série de situações, oscilação espiritual, afastamento dos propósitos, das promessas de Deus. Existem muitas pessoas que estão doentes espiritualmente porque não conhecem essa realidade daquilo que Jesus fez de forma plena, imutável e eterna pela nossa vida, o que nos dá a autoridade de vivermos esse sacerdócio constantemente na nossa vida, ok? Então, a minha convocação para você é para que você não perca as 2 próximas quartas-feiras, onde isso será falado de forma prática para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano. E se você se posicionar, mediante aquilo que você irá ouvir, você verá que a sua vida mudará, a sua história mudará. Amém, amados? Nós estamos vivendo num tempo onde é fundamental discernirmos o tempo e a estação que nós estamos vivendo. E nós viveremos uma vida madura espiritualmente se nos apropriarmos daquilo que Jesus já fez pela minha vida e pela sua vida, de forma definitiva e eterna. Vamos orar a esse respeito, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos te agradecer pelo seu sacrifício imutável, eterno, que nos conduz a superiores promessas. E nós tomamos posse nessa hora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, do seu sacrifício. Nós tomamos posse nessa hora da sua entrega. Nós tomamos posse nessa hora em nome de Jesus. Diz tudo aquilo que o Senhor fez para que venhamos a ter uma vida abundante, para que venhamos a ter uma vida segundo aquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário ao nosso favor. Senhor, eu te peço que em nome de Jesus, que esse venha ser um tempo onde a igreja não fique mais oscilando, onde, Senhor, não venhamos a estar um dia bem e outro mal, de acordo com as circunstâncias externas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, mas que venhamos a ser guiados pelo Espírito, diariamente, para que possamos viver de glória em glória e de vitória em vitória em Cristo Jesus. Quando o Senhor declarou aqueles homens que estavam questionando o comportamento dos discípulos quando chegaram ali e comeram os pães sem lavar as mãos, e o Senhor falou o seguinte: o que contamina o homem não é o que está fora, mas é o que está dentro. Senhor, em nome de Jesus, que toda contaminação na nossa mente e no nosso coração, que caia por terra nessa hora em nome de Jesus, que toda mentira, que todo sofisma, que tudo aquilo que estávamos achando, Senhor, daquilo que ainda precisamos fazer, daquilo que será que está completo sobre a nossa vida, que essas mentiras caiam por terra em nome de Jesus, que possamos tomar posse de tudo aquilo que o Senhor já fez pela nossa vida de maneira perfeita, única e suficiente,
e suficiente. Tudo aquilo que o Senhor fez foi suficiente para que hoje possamos viver uma vida de glória em glória, de vitória em vitória em Cristo Jesus. Por isso eu oro nessa hora que essa pessoa que se encontra enferma, que receba agora a cura, sobre a sua vida, em nome de Jesus, pelo sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário pela sua vida, porque pelas suas pisaduras você é sarado nessa hora. Receba sobre a sua vida a paz, que excede todo entendimento, porque Ele é o Deus da paz. Receba agora a provisão necessária para esse mês, para esse ano, e receba sobre a sua vida a provisão necessária em nome de Jesus. Confia no Senhor e o mais Ele fará. Enxuga agora essas lágrimas que estão correndo do seu rosto e confia nele, porque essas lágrimas, elas sairão e você ficará como aqueles que sonham, como diz lá o Salmo 126. As suas lágrimas estão semeando a sua grande colheita. Creia nisso em nome de Jesus. Amém? Uma semana abençoada em Cristo Jesus. Vamos estar juntos no próximo domingo, celebrando a ceia do Senhor. Se inscreva, ok? E participe do culto do próximo domingo, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Fica na paz.